Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Farol nesta sexta-feira. Estamos aqui apresentando e hoje com exclusividade mais recortes da pesquisa realizada pelo portal Todo Dia, tradicional veículo lá da cidade americana, que fez com o Instituto Agile de Pesquisas. Já falamos sobre isso a semana passada e nesta semana apresentaremos mais dois lados dessa moeda aqui no nosso debate. Não perca, é na sequência. Doutor Renan Félix já está aqui ao meu lado. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. E seguiremos novamente para mais um importantíssimo debate nessa sexta-feira chuvosa, né? Estava precisando, né? Estava precisando. Muito seco o ar. Os meus pacientes estão loucos. Falando, doutor, eu não aguento mais meu nariz, escorre coriza. Falei, não, calma, que eu já conversei com o Pedrão lá em cima, ele vai mandar uma fresquinha pra gente. E você tem dois pacientes, né? Os pacientes físicos e os pacientes botânicos também. Exatamente, né? Também tem as minhas plantinhas que, pelo amor de Deus, elas estavam precisando bastante de água e sofrendo. Falta falar, Beto. Papai, me manda água. Verdade. Vou lá para a redação da Tribuna de Limeira, bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorim. Bem-vindo, Bontorim, um abraço. Um abraço, Beto, um abraço, doutor Renan. Um abraço, Cláudio. Um ótimo dia a todos. E vamos aqui, né, ver as lâminas de pesquisa que nós temos em mãos com exclusividade e fazer uma análise sobre os números. E são números realmente interessantes e números esclarecedores. Bom, vamos falar sobre a pesquisa, né? Sempre importante. Foram entrevistados 700 eleitores, né? Moradores de Limeira, maiores de 16 anos, entre os dias 21 e 25 de julho. Foi utilizada a aplicação de questionário estruturado, com entrevistas por telefone, junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança, então, é de 95%. Custeada pelo Todo Dia, Rede Cidade Americana, com recursos próprios, a pesquisa está registrada no TSE de São Paulo sobre o número 00776/2024. Meu querido J. Neto, que é o presidente da mesa de controle aqui do nosso programa, já vai colocar aí a primeira lâmina para a gente analisar e estaremos analisando a avaliação da Câmara dos Vereadores. E eu já passo aqui para o doutor Renan. A Câmara é reprovada por quase 50% dos eleitores, 49,9%, e o índice de aprovação, 42%. Doutor? Eu acho que é um resultado, Beto, muito esperado, né? Visto o que nós temos visto nos últimos dias, nas últimas semanas, em relação especificamente às votações que aconteceram na Câmara Municipal Vitório Bortolã, em Limeira. Nunca se transformou tanto, nunca se ficou tão evidente o papel do vereador dentro da cidade, né, dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo, como nos últimos dias. E a população vem batendo fortemente nos seus vereadores. Estive conversando com algumas pessoas, alguns munícipes, né, e muitos deles estão realmente descontentíssimos. Muitos não, vou falar para você. Dos que eu conversei, 70% estão descontentes com os seus vereadores. Dizem que, na época da eleição, a última eleição que teve, passada, foram procurados pelos candidatos, pré-candidatos, ajudaram na campanha, acreditaram nas ideias, nas propostas e depois foram abandonados por esses que deviam ser os porta-vozes da população dentro da Câmara Municipal e levar as demandas, as preocupações e as necessidades da população ao Poder Executivo. Limeira hoje acordou e entendeu que, na minha opinião, precisamos de ideias e pessoas novas, pessoas que pensem como o cidadão pensa, que levem realmente as demandas que existem na cidade para dentro da prefeitura, para que pelo menos uma resposta se tenha, né? Porque hoje não tem nem resposta, porque não há cobrança, né? Existiu, logicamente, um frenesi muito grande na mídia em torno da vinda ou não da empresa multinacional para Limeira, da aprovação ou não do regime de urgência para a posterior votação da mudança do zoneamento da cidade, para que a cidade consiga receber essa grande empresa, né? E foi aprovado por unanimidade na última segunda-feira pela Câmara dos Vereadores aqui de Limeira. Então,
o olhar do munícipe, do cidadão, está 100% voltado à Câmara dos Vereadores. E curioso porque estamos em época de eleição, né? E muitos se perguntam por que mudaram de voto. Logicamente que foram duas votações diferentes, né? Votou-se primeiro o regime de urgência, depois votou-se a mudança de zoneamento para a vinda da multinacional. Mas serviu de alerta e de abre olhos, né, para a população de que assim, estamos ali com vereadores que estão no seu 4º, 5º, 3º mandato, né, e nada muda na cidade de Limeira. Então, o que a gente fala... Sobre mudança, até eu vou pedir para o Neto colocar outra tela também, assim o Cláudio tem a oportunidade de comentar os dois assuntos. Porque, segundo a pesquisa Todo Dia, Instituto Agile, 82% dos eleitores são a favor da renovação da Câmara dos Vereadores. É muita. Veja que número altíssimo. E contra apenas 10%. Cláudio, então esses dois recortes para você dar um pitaco aí, meu amigo. Então, Beto, quanto ao primeiro recorte, a questão da aprovação e da reprovação, a gente vê que ela está ali no limite, né, do quase empate, né? Porque se você levar em consideração que 49 reprovam e 42 aprovam, não dá para fazer uma distinção muito grande da realidade da Câmara, né, perante a população, mas essa reprovação realmente assusta, porque pode-se colocar aí 50%, porque 49,9%, 50%. E a vontade de renovação em torno de 82%, é um número que a gente sempre debate porque há um interesse. Mas quem deve fazer essa avaliação é a população na hora de votar, né? A população fala, a população pede, critica, diz que precisa, mas às vezes, na hora que vai para o voto, lembra de algum benefício, lembra de algum favor desse vereador e acaba votando no próprio vereador que ela está descontente. Acontece que entre a reprovação da votação do regime de urgência, então ele não foi em regime de urgência, entrou normal na Câmara, como um projeto para a ordem do dia, para votar na Câmara. Nesse meio termo, né, desde o dia da reprovação até o dia que aprovaram, um representante da empresa imobiliária que está fazendo a aquisição do terreno, se é que vai fazer ou não, esteve na Câmara com todos os vereadores. O prefeito Mário Botion não queria essa reunião dos vereadores com o representante da empresa, que é chamada de empresa Ponte, né, que é a empresa que está fazendo a intermediação para a vinda dessa multinacional de data center, esteve lá, deu algumas explicações sobre a empresa, falou sobre a empresa, só não revelou o nome. O nome a gente não sabe ainda, está sob sigilo absoluto, né? Mas essa aprovação da mudança de zoneamento não significa que a empresa virá realmente para Limeira. Então, os vereadores votaram na confiança das informações que eles receberam e eram o que eles estavam querendo, receber informações sobre sobre a empresa em si, sobre o plano de instalação da empresa. Então, eles, informados disso, foram e votaram pela mudança do zoneamento da área. Eles não iam, como mostraram desde o começo, ser contra a vinda da empresa. Eles só queriam mais explicações que o prefeito estava sonegando. Então, com as questões que eles fizeram a essa empresa Ponte atendidas, eles acabaram votando. Mas essa rejeição e esse interesse em renovação, realmente, a gente vê em todas as eleições, mas é preciso que o eleitor decida pela renovação. É ele quem faz isso, é ele que tem nas mãos esse poder. Então, mas aí entra numa... Nós temos tanta coisa para falar hoje, mas aí entra naquele negócio, doutor Renan, como é que é feita a escolha do seu candidato para vereador? Você vê, a classe média, a gente fala da classe média,
pessoal que mora mais na região central, nos bairros tradicionais por aqui e tal, eles veem pouca ou quase nenhuma atuação do vereador, porque tá ali o lixo é recolhido, a poda de árvore é feita, de vez em quando a limpeza na frente da sua casa, do seu condomínio, etc. Então, ele tem que tomar essa decisão com base em candidatos a vereador que sejam conhecidos ou meio próximos dele. Mas o eleitor da classe média, e não é ele que decide, mas ele vota, ele tem um peso, ele precisa pelo menos conhecer os candidatos, né? E tem um contingente muito grande que também não é muito ligado em rede social. É um desafio, né, para o candidato chegar nesse eleitor. É um desafio para chegar nesse eleitor, é um desafio para ser conhecido por esse eleitor, e é um desafio que esse eleitor acredite realmente nas suas propostas. Porque, como você bem disse, o eleitor da classe média, ele usa pouco ou tem pouco contato com o trabalho efetivamente feito pelo vereador. Isso. Ele tem pouca demanda, porque geralmente ele mora numa região mais tranquila, uma região mais, não digamos, preparada estruturalmente, né? Geralmente é uma pessoa que trabalha ou tem a sua indústria, que só vai lembrar do vereador quando precisa de alguma coisa relacionada ao poder público, o que é raro, né? O que acaba sendo raro. E geralmente esse eleitor, ele escolhe o seu vereador no último momento. Exatamente. Horas antes de votar. E isso é um problema, porque ele não sabe a história desse vereador, né? E, na verdade, a classe média é a classe que mais cobra na hora que tem uma manchete como essa que o Cláudio citou, que eu citei, da multinacional. É uma das classes que mais cobra a Câmara e a Prefeitura. Mas é a que menos se interessa pela política e pelos assuntos que serão debatidos na Câmara e na Prefeitura da cidade que residem, né? Isso é um grande defeito, né? Nós temos ali a classe que escolhe realmente, que pondera para votar, porque precisa daquele servidor diretamente ligado a si, que é a classe da população mais pobre, e temos a classe que mais faz burburinho na mídia, que é a classe média, que não escolhe, vota por votar, por obrigação, muitas vezes por indicação de alguém que nem ele gosta. Né? Fala, fulano de tal que eu conheço, um exemplo, tá? É do mesmo ramo, segmento que o meu, sei lá, o cara mexe com papel, ou madeira, enfim. E ele é esse candidato, então eu vou votar nele porque é um nome que o único nome que eu conheço. E não pesquiso o histórico do cara. Não, o Cláudio, cai no conto que eu caí na última eleição, né? Na reta final, 2 dias antes da eleição, eu estava procurando candidato, né? Falei, puxa vida, não tinha tantas opções assim. Esse ano, felizmente, eu tenho. Aí caí no conto da minha mulher, né? Falei, Beto, vota nesse aqui. Para ajudar, para mudar o setor. É sempre assim, né? A mulher, o pai, vota nesse aqui. Cláudio, tomei uma fubecada. Bom, eu falo sempre, né? Ninguém perde voto. Você vai lá e vota, não é porque seu candidato perdeu, você não perdeu nada. Quem perdeu foi o candidato, né? Mas o meu candidato foi indicado pela Márcia, mas foi mal. Na última, então, de deputado para deputado federal, aí eu deu troco, né? Mas vamos votar nesse aqui para ajudar. O cara é bacaninha. Meu Deus também, do céu. Também foi muito Beto, mal. Eu acho que o problema tá no você, não tá nos candidatos, não, viu? Louco, Cláudio. Pela madrugada. Porque eu sou pé frio para votar, é um negócio impressionante, viu, Cláudio? E aí, a decisão para escolher um candidato a vereador, agora falando na classe média, Cláudio. Você tem razão nesse ponto. O doutor Renan colocou muito bem, né? A questão da cobrança, né? É a classe média quem mais cobra e a que menos participa quando precisa participar. Tem toda a razão. Essas pessoas deveriam realmente estar mais antenadas, né, com a situação política, mas ainda tem aquele preconceito, né, que às vezes até a gente que trabalha na área da comunicação, na área do jornalismo tem, né, que é aquela história do para que eu vou votar em alguém? Eu vou votar em branco, vou anular meu voto, né? Porque ninguém merece ser escolhido. Não é bem assim, né? Eu acho que quando você tem uma certa noção daquilo que você quer, você vai e vota no seu candidato, naquele que você escolheu, né? E essa coisa de perder voto, Beto, isso daí não existe, né? Eu acho que quando você vota, o seu voto é consciente. Acontece que, muitas vezes, aquele político que você votou, ele não teve uma boa performance na campanha, ou não teve uma campanha muito aparente, né, o que conta muito.
e acabou não se elegendo. Mas eu acho muito importante a gente ter em mente o candidato que a gente quer votar, o seu perfil, para que, quando formos às urnas, já saibamos quem e quais serão os nossos escolhidos, Beto. Tá certo. Vamos seguindo então, temos mais dois recortes. Queria agradecer muito aí o Carone lá do Todo Dia, né, que cedeu gentilmente esses recortes exclusivos aqui para o nosso Debate Farol. Apoio do presidente atual. Então nós estamos falando como o eleitor pode ser influenciado com o apoio do presidente atual. Então, deixa eu ver aqui certinho, 47,10% diminui a vontade de votar no candidato, por exemplo, se for ungido pelo presidente Lula. Então, diminui a vontade de votar numa indicação do presidente Lula. Não altera a sua vontade de votar nesse candidato, 33%. Tanto faz o Lula apoiar ou não apoiar. E aumenta a vontade de votar nesse candidato para 19% com o apoio do presidente Lula. Esse é o recorde da pesquisa. Então, doutor Renan, se o presidente apoiar um candidato, o candidato local, no caso, vai diminuir a vontade de votar nele para 47% dos eleitores. Exatamente. Isso é esperado, a gente até debateu sobre esse assunto semanas atrás, sobre a influência, logicamente, das eleições americanas, venezuelanas, aqui no nosso país e, mais especificamente, nas nossas cidades, né? E realmente a gente percebe que o apoio do presidente Lula não é que ele vem piorando, ele vem prejudicando, manchando mesmo a candidatura. Hoje, em Limeira, nós tivemos quase 80% de apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, é claro que uma onda de direita mais conservadoras é esperada na nossa cidade, nas eleições municipais, para vereadores e para prefeito. Óbvio que não podemos contar que somente o apoio do presidente Lula ou o apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ou a falta de apoio de um dos dois é decisivo para se ganhar uma eleição. Eu acho que uma eleição municipal ela vai muito além de ideias, perfis ideológicos, né, segmentos ideológicos. Eu acho que aqui no município a coisa é muito mais prática, Beto. Tá. Então é assim, o eleitor ele precisa saber qual dos candidatos ou pré-candidatos vão conseguir auxiliá-lo, por exemplo, no recolhimento do lixo do bairro. Quem que vai trazer mais médico para aquele posto de saúde que fica sempre com uma carga horária reduzida de médico? Quem que vai conseguir melhorar a educação, colocar uma base de GCM naquele bairro que é abandonado? Né? Então, são tópicos que trazem para a Limeira uma visão um pouquinho mais definitiva e direta, tira um pouco o viés ideológico, mas é lógico que conta, né? Ter o apoio hoje do presidente Jair Messias Bolsonaro e não o apoio do presidente Lula conta muito ponto com o eleitor. Não tenha dúvidas. Então, mas isso aí eu acrescentaria em termos... Eu vou até pedir para o J. Neto para ele colocar a próxima lâmina, Cláudia, assim, você pode fazer esse confronto, então. Diferentemente da lâmina anterior, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro faz aumentar a vontade do eleitor de votar nesse candidato para 39,6%. Não altera nada, 31,7%, e diminui a vontade de votar nesse candidato para 28,4%, uma oposição ao que nós vimos na última lâmina. Então, vamos lá, Cláudia, sua análise primeiro, falando sobre o apoio do presidente Lula e depois, em seguida, o apoio do presidente Bolsonaro. Como o doutor Renan comentou, Beto, na realidade, a questão do apoio presidencial, do apoio do ex-presidente ou não, ela não tem muita influência porque são eleições regionalizadas. É a mesma questão de eleições, das eleições estaduais e nacionais, né? Você vê, por exemplo, Minas Gerais reelegeu o Romeu Zema para governador, mas elegeu o presidente Lula, ou seja, o Lula ganhou em Minas e o governador eleito foi o Romeu Zema. Então não tem muita essa influência em termos de candidatos
ideológicos ou não, principalmente nos municípios do interior. Limeira tem uma onda de conservadorismo muito grande. Não adianta nós tentarmos fazer uma avaliação nesse sentido, porque nós sabemos que é uma cidade conservadora, sempre foi, sempre será, né? Pode ser que daqui 10, 15, 20 anos mude com a chegada da Universidade Estadual de Campinas, né? Com o aumento do campus da FCA, por exemplo, dos cursos com mais alunos, né? A cidade se transformando num polo universitário, ela acaba tendo uma variação entre conservadores e progressistas, como foi Piracicaba, né? Piracicaba sempre teve uma alternância entre conservadores e progressistas na prefeitura, né? O PT governou lá por muitos mandatos, muitas gestões, né? Outra situação é a influência negativa, né? Para o bolsonarista, o Lula sempre vai ser uma influência negativa. Para o lulista ou para o petista, o Bolsonaro sempre vai ser uma influência negativa. Então, eu acho que a melhor avaliação seria o não altera a vontade do eleitor, o apoio ou não de cada um dos presidentes. Eles vão atuar, é evidente, nas capitais. Isso daí, com certeza, tanto o Lula quanto o Bolsonaro vão trabalhar muito nas capitais, né, para tentar emplacar seus candidatos, aqueles candidatos que apoiam, né? E no interior é muito complicado, porque o Lula não vai vir para Limeira para uma campanha, o Bolsonaro não vai vir para Limeira para uma campanha, né? Pode ser que chegue até Campinas, ou até Santos, ou até Ribeirão Preto, mas Piracicaba, Limeira, todas essas cidades médias, né, de médio porte da região, não. Então, eu não vejo essa influência, nem como positiva, nem como negativa. Eu acredito que depende muito da cidade, depende muito do município, da sua postura, que é conhecida, no nosso caso de Limeira, que já é conhecida, e que não vai mudar essa postura de uma hora para outra, de forma nenhuma, né? Vai sempre estar nessa questão do conservadorismo sem levar em consideração qualquer tipo de avanço ou qualquer tipo de retrocesso do ponto de vista ideológico. Bom, eu só queria registrar aqui que vocês estão falando que não tem muita influência, mas a pesquisa está mostrando que tem, gente. Tem influência tanto positiva como negativa, né? Agora, nós teremos aqui nessas eleições 4 candidaturas, das quais somente uma representa o viés progressista. E as outras 3, eu poderia até classificar como um centro-direita, não tem nenhuma direita radical, tanto Betinho Neves como Murilo Félix e também a Érica Tanque, né, estão mais para o centro-direita. Ultradireita nós não temos aqui em Limeira. Mas há, sim, inegavelmente, alguma influência, se vai ser usada, se vai ser bem usada e tal. Isso é um outro cenário que nós temos que ver mais para frente. O último recorte para a gente avaliar é a avaliação do presidente Lula, né, reprovado por... Deixa eu até ver que está me falando. Reprovado por quanto aí? 66%, aprovado por 31,6% e 2,4% não sabem avaliar, não responderam. Não tá dando, então, 66%, quer dizer, bate com aquela questão até do próprio... Agora, tem um ponto interessante aí, né? 31,6% aprova o presidente Lula, ou seja, ele está tendo uma aprovação, na minha modestíssima opinião, maior do que teve na sua votação. Você pode até olhar os números, Beto, e você vai ver quem aprova, segundo a pesquisa. Essa pesquisa ela é em âmbito regional, né? A maioria... Não, mas ela foi feita aqui em Limeira. Ela foi feita aqui em Limeira. Aqui em Limeira. A maior parte que aprova o governo do atual presidente são as pessoas da faixa etária de 60 anos ou mais. Tá? E os jovens, como o Cláudio pontuou ali, geralmente o jovem é mais progressista. Não. Aqui nós temos uma aprovação de 23% dos 16 aos 24 e uma reprovação de 73%, 73,6%.
do atual governo. O que rebate um pouco até o meu próprio pensamento de que os mais velhos apoiariam mais a frente conservadora e os mais jovens progressistas na nossa região, e não. Essa pesquisa mostra que é o inverso, né? Que os mais jovens reprovam o atual governo e os mais velhos aprovam um pouco mais o atual governo, ficando com 42% contra 50 e pouco, 54, 56% que reprova de 60 anos ou mais. Oi, Cláudio. Eu vou fazer um recorte mais ou menos parecido com o que o Beto fez. Quando eu tomei conhecimento dos números, né? Eu fui nas edições da Tribuna lá da eleição presidencial e peguei os números finais das eleições presidenciais aqui em Limeira. Então, por exemplo, na questão da reprovação do Lula, ele está com 60 e... Deixa eu pegar a minha lâmina aqui. Ele está com... Avaliação, momento, por favor. Tá. Procura aí. Avaliação do presidente está aqui. Com 66 pontos percentuais e 31 aprova. Essa aprovação, em relação à eleição, olha que coisa, ela aumentou 5 pontos percentuais, porque ele teve nas eleições aqui 26%, 26,5%, né, dos votos, e o Bolsonaro 73%. Se você levar em consideração tudo isso, você vai ver que houve uma pequena elevação nesse percentual, né? Então, eu acredito que era esperada. Esperava-se uma reprovação muito maior, do meu ponto de vista. Quando eu vi a lâmina, eu achei que a reprovação seria muito maior e a aprovação bem menor, tendo em vista os resultados da eleição presidencial há 2 anos atrás. Mas nesses 2 anos mudou alguma coisa, né? Caiu um pouco essa reprovação e aumentou um pouco a aprovação. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A questão da faixa etária é muito importante, né? Porque se você levar em consideração que nós temos aí o primeiro governo do Lula foi em 2002, né? 2002 a 2005, né? Depois de 2006 a 2010. Então, você vai ter uma diferença aí, desde a primeira eleição do Lula, na faixa etária dos jovens, né, que não votavam, alguns nem eram nascidos ainda, e os que nasceram e estão nessa idade hoje, com certeza já estão nessa faixa etária de reprovação. Quanto à aprovação por parte de pessoas mais idosas, isso era até esperado, porque conta muito os aumentos de aposentadoria, de benefícios, e também quem vivenciou todo o período Lula nos seus 2 primeiros mandatos, que hoje está nessa faixa etária e na época eram um pouco mais jovens, né? Mas era esperado. Eu esperava que essa reprovação fosse muito maior em Limeira, justamente porque Limeira é uma cidade extremamente conservadora, né? Nós dificilmente, como eu disse, nos próximos 20 anos teremos alguma coisa mudando nesse sentido. O que eu só acrescentaria, meu queridíssimo doutor Renan, é o seguinte, né? O Lula fala o tempo todo, exposição do presidente da República, dá umas escorregadas aí. O próprio ex-presidente Bolsonaro também está um pouco sumido aí do dia a dia, só entra mais em noticiário de investigação, joia, vacina, não sei o que e tal. Mas, inegavelmente, os dois dão as escorregadas, né? Mas eles não perdem esse eleitorado mais fiel, mais cativo, né? Não perde. Impressionante. Não né? perde. Eu
eu vi, né? Eu tive o privilégio de ver, porque não é todo mundo que tem esse privilégio de ver, né? Você também teve, o Cláudio, né? Esse fortalecimento, essa onda, né, da direita. Eu não falo nem que é uma onda bolsonarista 100%, mas é uma onda da direita tão forte que eu nunca tinha visto anteriormente. Eu sou um pouquinho mais jovem que você, viu, Beto? Coisa pouca. E o Cláudio, mas eu nunca tinha visto uma onda de conservadorismo e de movimento para a direita como a gente viu nesses últimos 4, 5 anos, 6 anos aí atrás, desde a eleição de 2018 do Jair Messias Bolsonaro até hoje em dia, que se perpetuou, né? Já passaram 2 anos já de governo Lula e ela continua forte. Eu acho né? que foi uma contribuição. Então, uma coisa interessante. Do ex-presidente. Não tendo radicalismo, nem da esquerda nem da direita, eu acho bom. Tanto é verdade, Cláudio, que o presidente Lula tomou uma medida. Aliás, isso é bom para que você, eleitor, saiba. O presidente Lula tirou um imposto que taxava os prêmios dos nossos medalhistas olímpicos. Mas não é porque o Lula é bonzinho, ou porque o Lula acordou inspirado, ou porque foi a Janja que pediu para ele fazer isso. É porque a oposição começou a colocar isso na internet, começou a viralizar. Começou a ficar em até evidência. Isso, o governo, não sei o quê, tem toda essa crítica contra o Haddad, e aí o presidente Lula teve o bom senso de tirar os impostos dos prêmios recebidos pelos atletas brasileiros. Por que eu estou falando isso, Cláudio? Para a gente partir para o final do nosso programa. Porque a oposição, seja de direita, seja de esquerda, ela é fundamental para o bom andamento da democracia, em particular dos nossos governantes. Cláudio. Exatamente, Beto. Se nós tivéssemos tido uma oposição mais forte aqui na Câmara de Limeira, nós estaríamos numa situação totalmente diferente do que nós estamos hoje. Mas nós tivemos durante 7 anos e meio, né, praticamente, um rolo compressor do prefeito e a Câmara como um puxadinho do Poder Executivo. Então, isso é importante. Eu sempre digo isso, né? Não adianta você ser um presidente da República, ou governador de Estado, e ter aí todos os legisladores, todos os parlamentares à sua disposição, porque não aparece daí os erros cometidos, porque você acaba se fortalecendo, mas fortalecendo de forma errada. Você se fortalece pela bajulação e não pela competição. Então é muito importante que haja, sim, uma oposição. E eu acho que a oposição foi importante também no governo Jair Bolsonaro. É importante agora, né, para que essas situações sejam sempre mostradas e não haja aquela questão do poder máximo, né? Ou seja, o presidente manda um projeto, todo mundo aprova. O prefeito manda um projeto, todo mundo aprova. Mas até que ponto esses projetos são interessantes, né? Então, desse ponto de vista, eu acho muito importante, eu acho que nós devemos sempre ter uma oposição forte, né? Sempre uma oposição forte para que haja um meio termo, para que haja uma mediação. Finalzinho do nosso programa, então, Cláudio, queria agradecer mais uma vez a sua contribuição. Boa viagem, né? Provavelmente você vai lá para São Pedro para dar um beijo no seu pai. Bom Dia dos Pais para você, ao lado das crianças também. A gente sempre chama de crianças, né, Cláudio? E exatamente. Até segunda-feira. Até segunda-feira, um grande abraço, doutor Renan. Até o próximo debate aqui no Farol de Limeira. E leva agasalho lá, que São Pedro vai estar frio também, viu? Provavelmente vai estar muito frio. Com certeza, já está mudando a temperatura. Ótimo final de semana a todos. Obrigado. Leva um conhaque também, que é bom. Esquenta rapidinho, Beto. E aí, já comprou o presente do papai ainda não? O presente do papai está comprado desde o início do ano. Guardado para dar. Não vai dar uma tesoura para podar. Não. Eu vou dar a própria planta para ele plantar, entendeu? Isso, aí ele pode escolher, eu vou levar ele lá na empresa para ele escolher bastante. Tá bom. Deixa eu mandar um grande abraço mais uma vez aqui para o Carônica lá do Todo Dia e convido a você.
Dá uma passadinha sempre, né, nos portais do Farol de Limeira, na Tribuna de Limeira, sempre diariamente abastecidos com podcasts, informações importantes, relevantes para você. E dá uma olhadinha lá no portal Todo Dia de Americana, que você está divulgando pesquisas aqui da nossa região, inclusive, não é só de Limeira, para você ter acesso a essas pesquisas no portal Todo Dia. Pesquisa essa que foi feita pelo Instituto Agile. Recado final aí para a galera. Um ótimo Dia dos Pais para todo mundo, né? Que Deus nos abençoe, que possamos aproveitar o momento junto com as nossas famílias, com os nossos pais, para aqueles que têm e para aqueles que já perderam ou não vão poder estar com eles nesse dia tão importante. Sempre é bom lembrar do quão importante quem sempre é o nosso mentor, a nossa inspiração. Isso para os filhos e para os pais. Excelente final de semana para você, Beto, para todos que estão assistindo aí o programa junto com a gente e para o nosso querido amigo Antônio Cláudio Botordim. Bacana. Avisa aí que é Dia dos Pais, porque tem muita gente que se esquece que tem Dia dos Pais. É verdade, tem que lembrar. A Márcia, minha mulher, estava marcando um evento para fazer domingo, aí lembrava, é Dia dos Pais. Eu falei, é verdade, tinha esquecido. Não pode, Todo mundo esquece o Dia dos Pais. Da mãe ninguém esquece, viu? Não. Dia das Mães ninguém esquece. Valeu, gente. Excelente final de semana, bom Dia dos Pais e até segunda-feira.